A festa é dele. O grande aqui é ele. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos participar agora da melhor parte, que é ouvir a palavra do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, se mostra a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos amados que abram vossas Bíblias. Em Sofonias, capítulo 1, qual é o tema dessa festividade? Para nós é um momento de grande alegria, nós podemos estar assim partilhando neste momento tão especial, né? Uma festividade que há 10 anos o Senhor tem manifestado a sua fidelidade, a sua graça, a sua provisão. Nessa tarde nós estamos assim partilhando neste momento, né? Isso foi importante. Sofonias capítulo 1, versículo 14, a parte A, é algo interessante, irmãos. Olha, vamos ler todo esse versículo 14, amém? Algo muito especial da parte do Senhor para nós. Helene Silva, seja bem-vinda. O Senhor é o tempo do Senhor, é chegado o tempo do Senhor. É o tema dessa festividade, dizendo que o tempo do Senhor é chegado. E vamos fazer, pela bondade e misericórdia de Deus, eu acredito que seremos agraciados nesta tarde em fazer uma conexão do passado com o presente e revelar para nós essa tarde algo grande da parte do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus em Sofonias capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor. Amargamente clamará-lhe o homem poderoso. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós observamos esse texto, não há como nós não mencionarmos um pouco do contexto deste acontecimento, desta profecia, deste mover de Deus usando aquele homem. O homem nascido no reinado sangrento de Manassés, mas tendo início o seu ministério profético nos dias do rei Josias, e mesmo tendo uma reforma naquele reinado, em que o louvor a Deus era avivado, era novamente inserido no coração das pessoas, a idolatria predominava de forma oculta, escondida, e quando aquele profeta se depara com a revelação de Deus, o mover do Espírito Santo, ele aí fala acerca do que estava reservado. Mas quando observamos e não olhando todo o contexto desta passagem, entendemos que mesmo em meio à corrupção daquela época, a porta da salvação estava aberta. E em sua profecia, em sua colocação, na sua exposição, deixava claro que o dia do Senhor viria e seria um dia amargo, um dia de cobrança, um dia de juízo, mas que para aquele que sinceramente se arrependesse, haveria verdadeiramente a salvação de Deus, o cobrir do Senhor, o ocultar de Deus. Quando você começa a olhar até o próprio nome de Sofonias, ele significa Javé esconde, fala de livramento. Já seria assim uma forma de Deus colocar que ele estava disposto a livrar aquele povo, se arrependesse, se buscasse a sua face, a sua presença. E quando nós olhamos esse contexto, irmãos, passado há 692 anos antes de Cristo, não há como nós não compararmos com a sociedade atual. Em que naquele tempo o juízo de Deus vinha sobre aquela nação, sobre aquele povo, e estava na porta aberta da salvação ainda, porque veio como juízo, veio como um alerta, mas dizendo e deixando claro que a possibilidade da salvação é iminente para aqueles que se arrependessem. E quando nós olhamos nos nossos dias, tudo revela que o dia do Senhor está às portas. Não há como nós não fazermos uma ponte, uma ligação, nós não fazermos uma fusão daquela passagem dos dias de Sofonias com os nossos dias. Pois enquanto nós olhamos a
sociedade em que nós nos encontramos, não há como nós não vermos a corrupção, a depravação, a moral e os bons costumes sendo deixados de lado, esquecidos. Não há como nós não olharmos a sociedade desprezando o Deus verdadeiro. Não há como nós não vermos, irmãos, aquela mistura de crenças e credos, enquanto o Deus verdadeiro, único, que te levantou, que me levantou, que nos formou, nos criou, não somente a humanidade, mas tudo que existe, e que esse Deus, o qual subsiste, faz com que todos sejam conservados pelo poder da sua glória, ele vai deixar de lado. É muito fácil nós observarmos no livro de Isaías, o próprio profeta, olhar logo no primeiro capítulo, ele olhar para a sua condição de pecador, de nada diante de Deus, e dizer que era um homem impuro, habitante de um meio do povo de impuros lábios. E nós vemos que houve da parte de Deus o socorro para aquele momento de Isaías, em que o anjo tirou do altar de Deus uma brasa com a tenaz e colocou-lhe aos lábios, e ele sentiu-se capacitado pelo Senhor para pregar as novas e fazer a vontade de Deus. Quando nós observamos para o nosso dias, entendemos pela própria palavra, que esta palavra funciona como uma brasa, como um fogo, como vida, como espírito, como renovo, como reedificação, regeneração. Quando o salmista, no capítulo, no livro 119 de Salmos, no versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra, ele quer dizer, ele quer expor, ele quer passar para nós uma grande revelação, que independente da nossa condição de pecador, pequeno, falho, negligente, há uma oportunidade de regeneração a partir do momento que nós observamos a palavra. E quando faço menção de observar a palavra, entendo pelo próprio contexto de existência humana, que não é simplesmente o fato de você ouvir e perceber o som, mas você se submeter à glória de Deus revelado. E quando eu olho para esses textos bíblicos, os quais fazem menção da cura de Deus para o pecado, da cura do remédio do Senhor para nossas vidas, que é a própria palavra inserida em nós através do Espírito Santo, entendo que a submissão a esta palavra me transformará e me fará alguém digno, não pelas obras, mas pela própria revelação do sacrifício de Cristo, digno do grande dia do Senhor que se aproxima. Aquele encontro do grande dia, aquele encontro do arrebatamento não será surpresa nem vergonhoso para aqueles que observarem a palavra. Quando Sofonias fazia menção daquele contexto de existência daquela nação, ele via a depravação. Ele sabia que o povo mesmo passando por aquela transformação, por aquela mudança, aquela avivamento espiritual para buscar o louvor do Senhor, mesmo assim, nas escondidas, no oculto, era um povo idólatra que mantinha as suas bases idólatras, não abria mão dos seus costumes, não se submetia realmente à lei de Deus e à palavra do Senhor. E quando nós olhamos na sociedade em que vivemos, qual é a diferença? Em que tudo pode, em que tudo é legalizado, em que a moral e os bons costumes deixam de ter lugar e espaço na sociedade, para que a depravação e a moral decaída ocupe status entre nós. E quando eu começo a olhar isso, não tem como, irmãos, eu não me revoltar entre mim, porque a palavra de Deus ela é viva, e quando ela é viva tem movimento, não tem como não levar textos bíblicos fazendo menção da justiça de Deus. Não tem como eu não acordar para a realidade que nós vemos e dar a glória eterna. Então, o restauro seja bem-vinda, amada. Deus voltará, Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. A pergunta que nos faz Maria da Dor, estamos seja bem-vinda, amada. Dia do Senhor? Despertai, que é a palavra de Deus para nós. Porque o tempo é chegado. O dia do Senhor é chegado. O momento que nós buscarmos a presença de Deus é hoje. Quando eu estou pregando aqui, quando eu estava meditando sobre esse texto, o Espírito Santo passava no meu coração e disse: Senhor, conceda, Senhor, o tempo àqueles que estiverem ali. Se alguém dentre os que ali estiverem, tiver alguém que não tenha tido encontro contigo ainda, não volte antes que termine a pregação e me receber o convite. Eu tenho certeza, irmãos, que talvez não termine essa pregação de Jesus Cristo volta. Se você achar que Jesus Cristo tem demorado, se preocupe. É como nós observamos muitas pessoas até fazendo
exposição que faz muito tempo que eu ouvi falar, olha. Se faz muito tempo que você ouve falar que Jesus volta, ele vai voltar, então entenda, se faz muito tempo que se anuncia isso, está próximo de mim. Aleluia. Se fosse algo recente, algo que fosse formado hoje, talvez ele tivesse muito tempo para ser cumprido. Mas o desvio mais velho da palavra que conheço, o pouco que entende da palavra não encontra o respaldo bíblico para que Cristo demore a voltar. E gente, Apocalipse, como vocês Cida Oliveira, seja bem-vinda, abençoada. Só o único versículo que eu gosto de mencionar isso para que você desperte para a urgência do momento. O único versículo que você vai encontrar que ainda deixa margem para Cristo estar de pé e não ter vindo nos buscar é o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, que diz: quando este evangelho for anunciado em todas as nações, em que estiver em todas as nações, então virá o fim. É a única coisa que eu encontro, irmãos, que ainda pode ser, ainda que nos volta a se cumprir. Mas não vai demorar. Glória ao Senhor, seja bem-vinda, abençoada. Irmãos, a postagem desse mês lá, e essa semana passada eu fiz uma postagem de uma tribo indígena em peso aceitando Jesus Cristo. Confessando a glória e a grandeza de Deus. Dentro das matas, tem pessoas nesse momento dando a vida para anunciar esse evangelho. Não obstante, depois dessa postagem, que centenas de muçulmanos estavam sendo batizados e aceitando a Cristo como Salvador. O que você está querendo ver, precisando ver, é o sinal que você ainda espera receber para acreditar que Jesus Cristo está voltando. Jesus está à porta, dia do Senhor se aproxima. O tempo do Senhor é chegar. Quando nós olhamos para tudo que tem revelado, é uma sociedade não diferente da sociedade de Salmonias. E que aquele homem que com certeza, irmãos, presenciou barbáries. Se você começa a estudar em nome do seu nascimento, sobre o reinado de Manassés, é um homem que lavou as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Se deu prazer na maldade. Aí você olha para os atuais, quantos Manassés existem no mundo? Quantas pessoas sentem prazer em ver os santos morrerem? Quantas pessoas colocam dinheiro e poder em primeiro lugar? Quantas pessoas? Se você começa a olhar até o próprio Código Penal das Leis, está sendo lá tramitando leis do Congresso que minimiza a qualidade de vida, a importância da vida humana. Hoje em dia, se você bater em um animal, você pega 5 anos de cadeia e inafiançado. Se você esfaquear alguém e a pessoa não morrer, você pega 6 meses de cadeia. Eu vi até uma colocação de lado do mapa que até me chamou a atenção, irmãos. Ele disse: hoje em dia é melhor você matar outro cachorro que morre, é melhor você matar o dono do cachorro do que bater no cachorro. Porque você mata o dono do cachorro, se for réu primário, você responde em liberdade. Se você bater no cachorro, você é preso 5 anos e creia. Aqui, quando nós chegamos na vida humana, não existe mais valor, não tem mais preciosidade. Não é mais apreciado. Quando nós olhamos para nós, irmãos, eu vejo a urgência de nós, como igreja, nos levantarmos e proclamarmos a todos os pulmões: o dia do Senhor está chegando. Falamos muito de despertamento, falamos muito de posição, de levantar e levar a palavra. Mas quantas são as vezes que alguém do nosso lado se levantaria clamando por uma palavra e nós não temos a percepção de chegar e dizer: Jesus te ama. Às vezes nós imaginamos e queremos fazer missões e almejamos viajar para o exterior, o teu vizinho padecendo de uma necessidade tremenda de Deus e você não tem o despertamento. Por quê? Será que o Espírito Santo não sabe o que ele está passando? Sabe. E por que eu não fui tocado? Porque não tem lugar ao Espírito Santo de Deus. Quantos minutos você passa na presença de Deus adorando? Quantos minutos nós passamos na presença de Deus buscando a sua voz, pedindo discernimento, pedindo presença de Deus em nós? Será que o Espírito Santo que habita em mim e em tua vida não sabe o que passa em cada coração aqui presente? Será que ele não tem a capacidade de saber minuciosamente o que nós pensamos, imaginamos ou sentimos? E será que ele não nos ama? Será que o Espírito de Deus nos expressa o amor de Deus para conosco? Despertemos enquanto é tempo, porque o dia do Senhor está nas portas. Eu não vejo mais Jesus esperando, sentado no trono na destra de Deus. Outra Faria, seja bem-vinda, abençoada. Dessa forma, bem sentado lá, só esperando o momento onde Cristo me pede. Eu só posso entender que Cristo está de pé para vir nos buscar. Mas será que o João Batista está
pronto para subir. É uma palavra dura de despertamento, porque no dia Sofonias, essa palavra foi ressoou. E quantos Deus esperava, quantos no coração do Senhor não ardia o desejo de ver o arrependimento sincero para que Deus pudesse salvar? Será que Deus sente prazer na morte do ímpio? Será que porventura nosso Criador sente alguma alegria em ver-nos perecer? O desejo de Deus é que se cumpra a sua palavra em nossa vida. E no capítulo 2, versículo 11, diz que essa salvação foi manifesta para todos os homens. Quando Deus, se você começa a observar, eu gosto muito de olhar isso. Quando Deus olha para você, para mim, Ele olha para nós como um projeto para ter sucesso, para dar certo. Um projeto para ter vida, para ser eterno. Deus não nos projetou para perecermos. Deus não projetou nada de fogo e enxofre para nós, particularmente. O que Deus preparou para nós está em João capítulo 14, versículo 3. A partir do versículo 1, você diz, quando diz, não se tudo, o vosso coração nem se atemorize, e credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, já existe. E se assim não fosse, eu teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for em busca para lugar, voltarei outra vez. Para que quando eu estiver, esteja em vós também. É o desejo de Deus para você e para mim. Aleluia. A casa do Pai. E a casa do Pai já está pronta, preparada. O próprio Filho foi, organizou, para que você e eu possam chegar naquele lugar. Aleluia, meu Deus. Para Glória. que nós possamos chegar naquele lugar necessário se faz. Que nosso coração esteja na observância da palavra. Quando eu começo a olhar a palavra, irmãos, é muito comum eu contemplar algo interessante. Se você observar Lucas capítulo 20, versículo 25, existe algo que às vezes nos constrange a olhar para dentro de nós e ver que todos nós temos pesado aquilo que a Deus atribuímos. Capítulo 20, versículo 25 de Lucas está escrito: disse-lhe então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você pode dizer, meu irmão, o que é que isso tem a ver com o dia do Senhor? Tem tudo a ver. O que é que você tem dado a Deus? O que você tem dado ao mundo? O que é que você tem reservado para Deus? O que você tem reservado para o mundo? Quando eu digo você, eu me incluo também nisso. O que é que nós temos dado para o Senhor? O que é que nós temos reservado para Deus? Quando eu olho para dentro de mim mesmo, muitas vezes me pego e falha com o meu próprio celular. Já teve momentos de eu chegar para deitar, após o culto, e aí eu ficava ali nas mensagens, e mandando mensagem, trocando mensagem, e agradecendo alguma coisa, e quando eu vou olhar, passei uma hora e pouco no celular. E quando eu abro os joelhos para conversar com o meu Senhor, eu não consigo atingir esse tempo. Onde é que está o que é de César e onde é que está o que é de Deus? Se Deus tem que ser prioridade. Eu tenho dito que o Senhor é primeiro lugar em minha vida. E cadê essa palavra de exercício em minha vida? Cadê essa palavra de exercício em tua vida? O que é que você tem reservado para Deus? Eu tenho a oportunidade de amar cada um de vocês. Ou não, vocês estão no caminho comigo? Eu tenho exercício esse amor? Porque eu não posso amar um Deus que eu não vejo se eu não tiver a capacidade de amar vocês que estão vendo. Eu não posso desejar ter comunhão com Deus se eu não quiser comunhão com vocês. E tudo isso é palavra. O que eu tenho dado a Deus? O que eu tenho dado a César, ao mundo? César aqui aparece como mundo para você e para mim. Existem momentos em nossa vida que é um momento de decisão, é um momento de confronto. É você olhar para dentro de você mesmo, é olhar para dentro de mim mesmo e saber se o egoísmo tem predominado. A partir do momento em que eu me achar o centro, Cristo deixa de ser o centro. Quando os Sofonias levantou pregar, que anunciaram o arrependimento daquele povo, o juízo de Deus vindo sobre aquela nação, e não era algo, uma história que alguém diz, eu me contar já faz muito tempo. Não, irmãos, era uma verdade eminente que estava chegando sobre o povo. Quando eu olho para toda a humanidade, eu vejo Sodoma e Gomorra, mas vivendo entre eles, ou não? A corrupção do mundo tem subido, fedendo as narinas do nosso Deus. Ele é santo, é perfeito, é fiel. Estamos neste 10º aniversário deste projeto de despertar. 10 anos nessa caminhada. E eu me levo a fazer um retrospecto na tua vida. Você que desde o início está aqui. Em que você mudou? Você recebeu no mínimo 10 mensagens de alerta, desde o começo. O que foi transformado em sua vida? Eu olho para dentro
menino, o que foi que mudou dentro de mim? Desde a primeira mensagem que eu recebi. Eu não tive o privilégio de participar de todas elas. Participei acho que umas duas, três. Terceira agora. O que foi que mudou dentro de mim? Eu recebi pelo menos 3 mensagens. Porque essa eu estou anunciando. Mas antes de passar para os irmãos, vamos lá, recebi ou não? É uma espada de 2 gumes. Para que eu falo para vocês, a primeira tem que passar por mim. Antes de falar para os irmãos, o Espírito me constrangeu a observar tudo que eu vou falar. Porque não é minha essa palavra, mas é do meu mestre. Por que ele falou isso? Porque o dia do Senhor se aproxima e está às portas. Eu tenho que acreditar, eu tenho que entender, irmãos, que garranchos em minha vida só servem para trabalhar. Quantos são os garranchos que nós colocamos na nossa caminhada, esquecemos que o nosso objetivo é o céu? Se alguém não me deixou louvar, ou não me deixou pregar, ou não me deixou fazer algo que eu queria fazer, não é culpinho. Deu entristecer o meu coração e parar de servir ao meu Senhor. Se alguém falou de mim, olhou para mim com aquela porta, não é culpinho. Eu deixar a caminhada, deixar de servir o meu Senhor. Isso são garranchos que ficam pelo caminho. E que nos tornam até mais fortes se nós soubermos nos livrar dele. Garrancho não é para atrapalhar aqueles que estão na palavra. Vai servir para fortalecer nossa caminhada. Eu sou do interior, lá tem uma moça grande chamada Mutuca. E pica que você não tem noção. Cada fermada de Torá. Sabe o que nós usamos para espantá-las? Garranchos. Tiramos o garimato, andamos dentro circulada nas pernas e vamos nos protegendo. Cada vez que você levantar uma contenda, uma defesa, uma palavra que te entristeça, use aquela palavra para se justificar diante de Deus. Como? Perdoe. Porque você precisa ser perdoado cotidianamente. Eu preciso perdoar de Deus todos os dias ou não? Como eu sou pai, como eu sou pequeno, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui eu estaria. Nós precisamos usar as situações adversas para despertar. Deus não permite que nenhum vento sopre o contrário para nos abater, jamais. Só para nos fortalecer. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu tenho que olhar a palavra, aquilo que eu estou dando a Deus e aquilo que eu devo dar ao mundo. Quantas pessoas, em primeiro lugar, veem os seus afazeres, os seus objetivos, os seus sonhos, e em último lugar, o reino. E não entende por que estão naufragando na fé. Se tivesse observado apenas um versículo da Bíblia, Mateus 6,33, buscar depois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Por que é que muitos não crescem? Por que é que eu, às vezes, sou uma árvore raquítica? Porque eu não recebo a seca que vem do alto. Todas as vezes que eu venho a chuva, sou eu, porque vem sobre mim para verificar. Quando é em forma de repreensão, eu digo, não é para mim não, o pastor Valderino está aqui do lado. Eu não recebo a minha parte. Se eu ouvir para mim, eu tenho que pegar a minha parte. Porque na repreensão só vem para os amados. Deus só repreende a quem ama, os filhos. Porque o mundo não ouve a sua voz. Ele fala, apresenta o projeto, mas nem ouve. Mas os filhos ouvem e entendem o que é repreensão. E entendem o que é crescimento. Nós estamos vivendo o melhor da nossa vida com Deus agora. Temos que aproveitar este momento. Eu acredito, sem sombra de dúvida, irmãos, baseado no pouco que eu entendo da palavra, que essa é a geração do arrebatamento. Jamais eu ia lançar a loucura de afirmar o dia na hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Mas quando você olha para Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, aquela parábola da figueira, e você compara com o Salmo 90, versículo 10, acerca da quantidade de anos da vida de alguém, e vai olhar a história e entende que no ano de 1948 Israel, quando Fernando nasceu, você entende que esta geração é a geração da figueira, e já passaram-se 73 anos, e já estamos nos decréscimos para a volta de Cristo. Aleluia.
Talvez você já percebido a urgência do momento. Jesus Cristo está de pé. Aleluia. Nossa. E ainda poderá o meu mestre, eu vou ver. Jesus está voltando. Quando nós só podemos olhar a decadência do seu povo, eu imagino a angústia daquele homem. Entre aquelas pessoas que partilhavam de tudo que precisava para ser povo vitorioso. Ou não, sabe que Deus separou seu povo há algum tempo? A única coisa que Deus exigia do seu povo era fidelidade, obediência. Era só o que Deus sempre exigiu. Se você observar, o primeiro casal que Deus mesmo fez, que foi que Deus pediu a eles? Obediência. Simplesmente isso. Obedeça. Obedeça. Não é o fato de comer, deixar de comer, é obedecer. Se tivesse obedecido, grande teria sido a glória. Mas o projeto de Deus foi até atrapalhado, mas não será impedido. Existe um povo na terra, um remanescente, que se trabalha para o teu Senhor, e quer queira Satanás ou não, esta palavra será cumprida. Aleluia! Mas com ela vem a força de Deus para a correção. Com a revelação vem também a iluminação, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, nos guiará em santidade, para a presença do eterno Deus. Quando eu olho para a urgência do Senhor, eu vejo realmente uma igreja sonolenta. Estamos vivendo como um período da palavra das 10 linhas, em que toda a igreja dormiu. Até que estava com a reserva dormiu ou não? É claro que dormiu. Quantas vezes estamos dados no sono da negligência? Mas nesta tarde, Deus nos traz a este lugar para dizer: despertai. Despertai, porque o dia do Senhor se aproxima. Põe-te de pé. Põe-te de pé, porque grande será o primeiro na tua vida. Glória a Deus. Nós queremos levantar como só famílias, clamando e alertando para o juízo de Deus. Quando você chegar, tem que ser obra de Deus, usado por Deus para administrar as grandezas celestiais, aquilo que está reservado. Não vamos perder tempo em nossos barranjos, não vamos perder tempo com perseguições, olhando para perseguições como que seria para a nossa queda, ou para voltarmos atrás. Não, irmãos, se Deus permitiu chegar a uma perseguição na nossa vida, é para nos fortalecer, nos forjar, nos moldar, nos fazer crescer, reunificar em sua presença. Não seremos provados ainda porque podemos existir, porque podemos suportar. Quando eu chego, irmãos, dentro de alguém, e eu começo a falar deste caminho, mas como não olhar, não lembrar de Judas 23, salvar alguns do fogo. Aí eu olho para cada um aqui, irmãos, e eu vejo, sabe o quê? Eu não vejo simplesmente mulheres ou homens de Deus. Chaga, seja abençoada, seja Jesus. Que são correr para socorrer vidas que estão perecendo, que estão caminhando a passos largos para o fogo que está reservado para os ambientes. Mas você pode ser a barreira de contenção, você pode ser a mão de Deus para trazer para o caminho aqueles que amam a desobediência, porque o dia do Senhor se aproxima, não vem depressa, é uma verdade, é uma realidade, muitos estão dormindo. Aleluia, meu Deus. Você é a mão de Deus para a salvação. Jesus Cristo salva todos quando chegarem a Ele. Mas como saberão? Que está escrito aqui em cima. Como, pois, rogarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Como é que você espera que a tua família alcance a graça do conhecimento de Cristo, se quando chega perto da tua família não produzes palavras de salvação? Você tem que produzir palavras de salvação. E
para que isso seja realidade, sua vida tem que estar cheio da palavra. A tua boca, os teus lábios vão falar do que está cheio do teu coração. Se encha da palavra que é vida. Se encha. João capítulo 6, versículo 63, ele diz que o Espírito é o que vivifica. E a carne para nada aproveita. E a palavra que nos livros são Espírito e são vida. Jesus está dizendo com essa palavra o seguinte: olha, estes textos que tu tens aprendido vão produzir vida naqueles que estiverem em carne firme. A partir do momento que o governo, o mundo que opera em tua vida deixar de existir dentro do teu, a minha soberania e glória, essa palavra que é vida vai fluir no teu coração e vai alcançar os que estão ao teu redor. Porque o dia do Senhor se aproxima e está perto. Mas o que eu tenho feito para que esse dia não me pegue de surpresa? Às vezes a sonolência em nossa vida é tão grande, que não conseguimos discernir o que é de Deus e o que é do mundo. Existe uma mistura tão grande muitas vezes que para nós discernirmos o que é de quem dá trabalho. E é muito complicado você atuar como juiz, porque não fomos chamados para isso. Você foi chamado para ser intercessor. Então, antes de olhar para o meu pastor, antes de olhar para o presbítero, eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Se eu notar alguma coisa errada em alguém, o Espírito realmente me incomodar, eu já fui levantado como intercessor. Eu já fui levantado como a mão de Deus para levar alguém do fogo do inferno. Judas 23 diz isso. Livrar alguns do fogo. Você pode fazer isso quando você e eu formos exemplos. Como é que eu quero? Que alguém olhe para mim e siga Jesus se eu não sigo. Vamos despertar para a realidade. 3 anos ouvindo essa palavra, eu já recebi 3 anos. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, porque o dia está chegando. O que foi que eu mudei em 3 anos? Tem pessoas que já participaram 10 palavras. Espero que tenham crescido. Espero que os irmãos tenham mudado. Porque cada oportunidade como essa que nós estamos evidenciando hoje, você possa sair e ter dito: não, eu tenho único despertar. E isso que na minha vida eu via me incomodava, eu não tinha condição de falar, mas aquele único despertar, Deus me libertou. Aquele primeiro despertar era assim, mas naquele primeiro despertar alguma coisa aconteceu em minha vida, porque aquela palavra tocou em meu coração. Que cada aniversário, eu particularmente não acredito que haverá outro despertar. Eu não creio nisso. Eu não acredito. Eu, modéstia à parte, não creio que haverá outro despertar. A celebração vai ser agora. Eu creio. Jesus está voltando. Está de perto. Mas o que ninguém crê na volta de Jesus no dia do Senhor, acredite. Romanos 14:2 diz que é individual. Cada um dará conta de si ao mesmo. É individual. Eu não posso salvar nem meu pastor, nem meu presbítero, nem meu pastor. É individual. Cada um dará conta de si ao Deus. Romanos 14:12. É individual. Escapa pela tua vida. Desperta enquanto é tempo. Guia Barbosa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando Jesus fala em João 10:9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, diz assim: olha, para que tenhas provisão de pastagem, de cuidado, de proteção, tem que entrar por mim, ou seja, pela palavra. Está dentro de você. Está dentro de você. Sua família, eu tenho plena convicção que o coração dele chorava. Quando ele viu até a ajuda do rei para mudar o contexto espiritual daquela nação, instituindo costumes que faziam menção da palavra, tentando avivar
o louvor a Deus, com certeza alegrou o coração dele, mas quando ele viu, chegou ao conhecimento, a idolatria escondida naquele pessoal, com certeza. Adriana Galvão, seja bem-vinda em nome de Jesus. Porque ele sabia que esse Deus que é amor, que levantou, que iluminou, que colocou no caminho também a justiça. E para você e para mim, que muitas vezes duvidamos da justiça de Deus, vamos despertar. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E vou ouvir para você, sem ter medo de errar, que quando a palavra ofende, a gente toca, incomoda, porque precisa de conselho. São muitas as vezes que eu me encontro diante de Deus chorando e clamando misericórdia pela minha vida, porque me encontro conhecendo textos bíblicos que dizem assim: olha, tu está fora disso aqui. Mas tu sabe por que, ao mesmo tempo que vem a vergonha, a tristeza, o choro, o incômodo, está fora da palavra de inundar pela alegria, sabe por quê? Porque eu volto para os pés daquele que é poderoso para perdoar e sempre são recebidos por ele. Aleluia! Era isso que Salomão dizia: olha, o juiz de Deus vem, está às portas. O juiz está às portas, mas para aquele que se arrependeu sinceramente, a porta da graça também está aberta. Jesus correu de mãos abertas, de braços abertos, para dizer para você e para mim que Ele nunca vai nos negar até aquele dia. Depois que a porta da graça se fechar, não adianta despertar. Não adianta dizer assim: bem que disseram que o dia do Senhor seria. Bem que me disseram que Jesus Cristo voltaria. Depois que voltar, não haverá mais graça. Graça significa favor imerecido. Você está aqui nessa tarde não é porque você é bonzinho ou porque eu sou bonzinho, não. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus é grande em nossa vida. E você precisa se agarrar essa misericórdia. Você precisa correr para os braços de Cristo. Entenda o que eu estou dizendo. Sem confissão, sem entrega, sem arrependimento, não entra lá. Para passar pela porta de Cristo tem que ter arrependimento. Não implica dizer que nós vamos falar, sempre falhamos em alguma coisa. Sempre somos pequenos, somos negligentes, pecadores em alguma coisa. Mas a partir do momento que nos inquietarmos, que nos incomodarmos, que não nos aceitarmos, pecando, que nós negarmos o pecado, quisermos fazer direito, o Senhor descerá sobre nossa vida e nos dará Sinéia, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma questão de entrega, é uma questão de reconhecimento. O dia do Senhor está perto, é chegar o dia do Senhor. Eu vejo Cristo de perto. Confesso aos irmãos, quando eu olho para a palavra, as coisas que têm acontecido, a sociedade, o jeito que está, tudo revela ali, não tem mais tempo. Eu estava aqui na frente, você sabe qual era que eu estava pedindo ali a Deus? E quanto mais eu olhar na palavra, salva a minha família, Senhor. Salva a minha família. Salva a minha família, Jesus. E você pode dizer assim: você não tem outro pedido? Não tem, irmão. Eu tenho muitas causas na justiça, que eu fiz justiça a palavra. Né? Tem coisas que eu queria receber que também está. Isso vai ficar tudo. Aleluia! Quando é que está o teu coração, amado? Desperta para as coisas que realmente têm valor. Você tem que se apiedar, ter misericórdia do teu vizinho, daquelas pessoas que andam errado. E ao da tua família, você botar os joelhos no chão e dizer assim: Senhor, eu não abro mão da minha casa, Senhor, eu não abro mão da minha família, Senhor, eu não abro mão dessa pessoa aqui, olha mesmo, aquele que está me perseguindo, eu não abro mão dele, sabe por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima, Jesus está às portas. Como eu vou chegar, meu Deus? Seja sincero. Se Jesus voltasse agora, o que você ia oferecer, irmão? O que você tem para oferecer a Deus? Quantas vidas tem no teu currículo?
Silvia Helena, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você pode ser bem sucedido em todas as áreas de tua vida. Se você nunca ganhou uma alma para Cristo, se preocupe. Se preocupe. Jesus não veio como um reino terrestre. Jesus não veio, irmãos, para ganhar reinos e conquistar mundos. Ele veio nos ganhar a alma. Ele veio nos comprar com o seu sangue. Reatar a nossa ligação com o Pai. Ele veio para dar em sacrifício a sua vida, para que a nova e a permanência do seu sangue fosse uma verdade. Ele veio para nos dar direito à glória, que nós estávamos afastados de Deus. Eu não posso estar no cume do monte, nem no pináculo do templo, olhando todos os reinos da terra, e Satanás diz assim: pode participar do que tu quiser. E eu usufruindo disso. O meu coração tem que estar na alma do meu vizinho, na alma da minha família. Eu estava aqui dizendo: Senhor, eu não abro mão da alma dos meus familiares, eu não abro mão da alma dos meus vizinhos. Senhor, me dá almas para o teu reino. Senhor, me dá almas para o teu reino. Quando eu estou pedindo isso, eu vou dizer assim: Senhor, põe unção em minhas palavras, apresenta o Espírito Santo, para que quando eu falar que ele está fora do caminho, seja convencido pelo teu Espírito e entenda que tu és o caminho. Jesus Cristo está voltando. O que eu tenho a apresentar a Ele? O tempo do Senhor chegou. Nós estamos vivendo nos últimos milésimos a igreja de Deus na terra. Desperte. 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 Jesus está voltando. O que você tem para oferecer a Jesus hoje? Eclesiastes capítulo 10, versículo 9. José Francisco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Conforme as tuas forças. Pois na sepultura não mais não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Essa lição que Deus quiser cruzar os braços, esperar acontecer, isso é uma mentira que Satanás lançou em muitas mentes. E muitos que viviam dar uma mente cheia da palavra para não receber esse Jesus que Satanás tem recebido essa palavra. O que Jesus quer que você vá atrair de almas, que você priorize, que você saiba que missão está no coração de Deus, que ganhar almas em Deus não é uma questão de opção, mas de necessidade. O centro da palavra é amor às almas. É Cristo se doando a si mesmo por nós. Você acha que você está aqui por merecimento ou pela graça revelada? Porque alguém um dia, lá no coração do Pai, resolveu se entregar a si mesmo para que você hoje pudesse sentar neste lugar e ouvir esta palavra. Desperta. O dia do Senhor chegou. É muito fácil para mim olhar o passado, ver as pessoas do passado. Muitos pais muitas vezes olham e dizem: tem tudo para dar certo ou errado. É fácil observar. Mas e você? E eu? Eu gosto muito de fazer essa comparação. 5 vezes nessa noite. O legal está apresentando para Deus e digamos que Ele está vendo tudo. Esse indicadorzinho aqui é aquele que você usa e eu uso para apontar às vezes algumas pessoas. Mas tem 3 aqui que está sendo pesado na alma, no corpo e no espírito. Jó, capítulo 31, versículo 6 diz: pesa-me em tuas balanças fiéis, Senhor. E aí verás a sinceridade do meu coração. Eu, natalício, posso dizer isso hoje? Se eu não posso, não tenho que me preocupar. Se você não pode falar isso hoje, tem que se preocupar. Você pode até dizer assim: ah, nunca vou ser perfeito. Eu sei que somos imperfeitos. Mas quando dentro de nós tiver o desejo de acertar e a busca para acertar, o sangue de Cristo nos justifica que somos perfeitos diante de Deus. Quando Deus olha dos céus para nós, olha por Cristo. Olha através do sacrifício de Jesus. E quando Ele vem, Ele sabe a intenção do coração de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Diz que Ele examina o nosso coração e escolhe os nossos pensamentos. Ele sabe quando nós estamos em sinceridade diante dele ou não. Quando Ele examina, Ele vê que estamos sinceros diante dele, somos justificados
justificados pelo sacrifício do seu Filho. Somos perfeitos de Deus. E só os perfeitos herdarão a glória. Só os justificados por Cristo herdarão a glória. O dia do Senhor chegou. Como eu estou nessa data? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. É chegado o tempo do Senhor. Ele desperta os idosos, levanta dentro do modo de Cristo e ilumina. Isso é o que o Senhor diz para nós nesse dia. Terminou, está terminando. Mas a vida do Senhor se aproxima. Nós temos que estar atentos. Louva a Deus pela vida do nosso evangelista, irmão Alex, por uma palavra abençoada. Deus continue usando ele para que essa palavra seja ministrada por você para o Se eu perguntasse hoje, quem participou de 10 eventos do Despertar? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pessoas participaram. Se eu perguntar 9, oi, até aí, Renato e Javax. Eu quero dizer para vocês, se nós fôssemos julgar, nós fôssemos juízes, nós dissermos, ó, cada um que participou desse despertar, ele terá um galardão lá na glória. O que não participou, ele ia ficar preocupado, Deus, por que eu perdi? Né? Fulano teve 10 galardões. Aí você pergunta, qual que é que eu vou ganhar? Talvez seja coisa boa. Porque jamais eu ia dar galardões a alguma pessoa que não tivesse valor. Eu creio que isso faltava, porque tem muito valor. E nós não podemos perder os galardões que eu tenho para nós. Continue fazendo a obra. Se você não passou de 10 espetáculos, para você poderá chegar ao 10 para se Deus der essa oportunidade, você não voltar para negociar com Deus. Eu digo para você, não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de fazer um sacrifício pequeno de adoração a Deus, porque o seu galardões está sendo reservado na glória. E nós sabemos que é muito bom. Então, continue adorando a Deus. Continue sacrificando, irmão. Você muitas vezes está em casa e diz, eu não vou para a casa do Senhor porque eu estou cansado. Você está perdendo o seu galardões. Eu vou ficar aqui, eu vou visitar, eu vou uma festinha ali para comer um bolo, mas você está perdendo os seus galardões. Você vai fazer falta lá na frente. Eu fui para tal canto, pude fazer a obra dos irmãos. É na casa do nosso Pai que você faz o seu determinado na sua mão. E seus galardões ajudando lá. Quando você deixa de fazer, você está perdendo. E depois você vai dizer, meu Deus, por que eu perdi? Quantas vezes eu perdi por besteira? Ou está na televisão, assistindo novela, ou está olhando para a TV. Eu estava ali meditando hoje e a próxima campanha que nós iremos participar vai ser Segundo Monte. Mas na outra, já estou pensando em fazer uma campanha muito interessante para a igreja. E o que ela vai ter? Libertação. Nós vamos fazer 7 semanas de libertação. Tem tantos crentes que precisam ser libertos, tantas coisas que talvez não sejam nem importância, mas para Deus é importante. E nós precisamos lutar para ficar livres de algumas dessas coisas. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que passaram a tarde aqui conosco, louvando a Deus, adorando esse Deus que oferece mais do que isso. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que fazem parte do louvor dessa igreja. E com certeza vocês não estão louvando em vão. O Senhor está recebendo cada momento de louvor e adoração a Ele. Que Deus possa estar conservando
esses jovens, senhores e senhoras que estão tirando um momento do seu tempo para adorar a Deus. Porque os seus galardões estão sendo acumulados lá na glória. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que saem de suas casas, deixaram os afazeres para estar adorando a Deus. Porque os seus galardões estão sendo reservados na glória. Eu louvo a Deus, irmãos, pelas lutas que nós enfrentamos dia a dia. Mas tiramos momentos para adorar o Senhor. O seu galardões está sendo reservado na glória. Não se preocupe com o que as pessoas acham de você. Porque nós somos taxados de loucos. Sabe por quê? Porque nós adoramos a Deus. Nós somos taxados de diversas coisas ruins. Porque nós servimos a Deus. Continue servindo o Senhor. Porque amanhã você terá a abundância na sua vida. E é um galardão que está sendo guardado na glória de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé para nós orar, para agradecer a Deus. Quinta-feira nós temos aqui de novo oração e gratidão a Deus. Eu creio que alguém vai dar testemunho de cura, libertação, porque o nosso Deus é grande. Quero agradecer a Deus pela vida das irmãs que estão lá na cozinha. Está lá só ouvindo, né? Participando de ouvido, mas está ouvindo e fazendo o alimento material para nós que estamos aqui depois de participar. Amém? Que Deus abençoe ela que possa fazer. E o galardão também como reservado. E olha que é grande. Porque o reino de Deus é um pouco meio complicado, né? Os pequenos serão os grandes. Os grandes serão os pequenos. É mistério. Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por essa tarde de louvor, de adoração, de palavra que alcançou as nossas vidas, Pai. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela vida daqueles que ligaram o seu celular e ouviram a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por aqueles que tiveram vontade de vir, mas não puderam, meu Senhor da glória. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um que aqui se encontra nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da dirigente desse trabalho, que teve a ideia, na época, há 10 anos atrás, de formar esse grupo de trabalho, de adoração a Deus, nesses dias de carnaval. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que se dedicaram a essa obra. Senhor, pague com Deus galardões na cada um, porque Tu sabe fazer o melhor. Nós te louvamos, meu Deus, para a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uns avisos rápidos, depois disso aqui nós teremos uma sopazinha, viu? Vocês vão ficar aqui. A minha vão programar como é que vai ser. E assim, depois da sopa, nós vamos para casa e só fica aqui. Amém? Pega a sopa e vem. Estamos aqui no trabalho. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e eternas consolações do Espírito Santo, que esteja com todo esse poder espalhado na terra e a igreja diz. Amém. Deus é fiel e está. Que Deus abençoe.